Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. Vamos abrir segundo livro de Reis, capítulo 4. Versículo 10. Vou ler do 8 em diante, tá? Volta um pouquinho lá para todo mundo entender um pouquinho mais o contexto. Certo dia, Eliseu foi na cidade de Sunem e uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ele passava por ali, ele parava para comer. Em vista disso, ela disse ao marido, de tantas vezes que o profeta parou ali, Eliseu, para almoçar, ou dependendo da hora que ele passava ali, ela chamou seu marido e conversou: olha, esse homem é um homem de Deus, sempre que ele está aqui, a gente percebe que tem algo poderoso na vida dele. E ela deu uma proposta para o seu esposo. Ela falou assim: o que você acha da gente construir um quarto aqui em casa, para que ele não fique apenas para uma refeição, mas que ele fique mais tempo, para que a gente possa desfrutar um pouco mais de tudo que ele carrega do Senhor, para a gente receber mais bênçãos através da vida dele. Então, o que você acha de a gente construir um quarto? E nesse quarto a gente pode colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E assim que ele nos visitar, poder ter onde ficar. Até aqui. Aqui é uma história de Eliseu, e eu não vou entrar na história de Eliseu, mas o que o Senhor nos inspirou a falar é sobre os itens da casa na qual essa mulher de Sunem preparou para o profeta. E quando eu estava lendo essa passagem, vieram muitas coisas relacionadas a esses itens. E por isso que eu trouxe assim, todos os itens dessa passagem, Uma cama, o primeiro item, uma cama, uma mesa, cadeira e a luz, e a lamparina. E esses itens, eles falam muitas coisas para nós e vamos aplicar hoje à noite aí com vocês as coisas que o Senhor nos trouxe, e eu tenho certeza que vai falar com o seu coração também. Amém, gente? Então, o primeiro item é indispensável para mobiliar uma casa, E até a palavra de hoje é mobiliando uma casa, Então vamos pensar assim, vamos alugar uma casa. Então vamos mobiliar essa casa. Quais são os itens principais que eu preciso ter, que realmente são necessários para a gente ter nessa casa, que fazem sentido para a vida. Não é sobre matéria, mas sobre a vida em si. Então a primeira coisa que ele falou aqui foi a cama, gente? A cama nos traz duas aplicações principais. A primeira delas é a intimidade do casal. A cama é o lugar de intimidade. É o lugar onde acontece a verdade sobre o casal. É nesse lugar, deixa eu dar uma arrumadinha aqui para ficar bem esticadinho, coisa linda. É o lugar onde revela muitas coisas sobre o casal. Porque às vezes a gente está vivendo uma vida corrida e tal, aquela coisa de trabalho e muitas coisas, cabeça quente, muitas atividades. E nessa hora aqui, desse lugar, desse ambiente, é onde vai revelar o estado no qual a intimidade do casal está vivendo atualmente. Então, muitos casais estão usando a cama para brigas, por exemplo. Tem muito casal que correria, aquela coisa toda, quando deita na cama, vomitar todas as indignações e reclamações, e acontece um lugar que era para celebrar a vida do casal, para ter um ambiente mesmo leve, saudável. Em algumas famílias, infelizmente, a cama é um lugar de brigas, é um lugar de tensão, é um lugar de guerra, que não era para ser assim. E, na verdade, a cama, ela é um lugar de celebrar. Porque assim, não sei se contigo aconteceu, Mas eu, jovenzinho da igreja, na época era regente de coral e tal, namorando com a Keila,
É aquela coisa, né? Se guardando para casar, aquela agonia, né? Vamos casar, amor, vamos casar. Eu queria casar. Queria casar por um motivo, né? Você sabe qual. E a gente estava ali, né? Naquela expectativa. E a cama é o ápice. É aquela... Cheguei no lugar onde eu queria. E às vezes o amor da minha vida que está deitado do meu lado. Está debaixo do mesmo cobertor. E ao invés de eu celebrar esse ambiente, esse lugar, de tanto que eu namorei 3 anos e 7 meses, gente. E os últimos 8 meses, a gente ficou 3.000 quilômetros de distância. Então imagina a expectativa desse momento. Foi muito grande. E ao invés de eu celebrar para o resto da vida, que agora eu tenho o amor da minha vida, aquele amor que você, não sei se você fazia isso, mas eu ia buscar ela no colégio, levava um chocolatinho, levava uma, né? A gente saía, ela ia para a faculdade, eu ia para o Senai. Toda quarta-feira a gente tinha um encontro, depois do estudo. Eu ia de carro, pegava ela lá, e a gente ia no McDonald's, que é bem pertinho ali em Itajaí, e comia um top sundae. A gente era magrinho, não engordava, né? Adolescente não engorda, né? Eu comia que era um dragão, e não engordava. Aquela expectativa de estar junto. E aí, qual era a cabeça, né? Poxa, se é legal estar junto esse pouquinho de tempo enquanto namora, imagina quando a gente casar, vai ser incrível. Nós vamos ficar o resto da vida juntos. E ainda melhor, a gente pode ficar junto ainda sem roupa. Não é legal? Não sei se para você é legal, mas para mim, até hoje tem sido muito interessante, né? E assim, eu pergunto para você, faz quanto tempo? Tu ri, né? Faz quanto tempo que você não dá um beijo na boca? Agora começar um pessoal assim, santo. Que isso, né? Você não pode falar na igreja. Faz quanto tempo que você não taca um beijão na boca assim do teu esposo, da tua esposa? Porque eu estou falando de namoro, o namoro é aquele fogo, né? Meu Deus, quando aquele me beijava, eu ia no céu e voltava. Eu via Moisés, Jacó e voltava assim, meu Deus. Só que a gente casa, aí vai esfriando, o beijo não é mais prioridade. Né? Quer ver uma briga que eu tenho com a Keila até hoje? Quando a gente vai numa pizzaria, em algum lugar, e ela gosta de pizza alho e óleo. Eu falo assim, ó, se tu comer essa pizza, eu não te dou um beijo hoje. Não vem com essa boca fedida de alho pro meu lado não, que eu não gosto. Porque até hoje, para mim, um beijo ainda faz muito sentido. Só que tem muitos casais, cara, o que é o beijo? Não é mais nada. No máximo acontece só aqui. Quando, né? Quando se há alguma intenção. Cara, mas o beijo também revela intimidade. Então, por favor, comece hoje ainda a tacar um beijão aí na tua esposa aí, tá bom? Fechou? Escova bem o dentinho, fica bem limpinho, tá bom? Fica bem saudável. E a minha pergunta está aqui, ó. Como é que você vai para a cama? Porque a forma que eu vou também comunica muito o que eu estou querendo, né, do meu casamento, da minha intimidade. Porque os homens, né, vão com aquele pijama velho, rasgado, suado, 2 semanas usando a mesma camisa branca que está amarela, já aqui, um cheiro de nhaca, né? Não escova o dente, não toma um banho. Homem, se deixar, gente, 2 semanas é frouxo para ficar sem banho. No inverno mesmo, seria um sonho dos rapazes ficar sem, né? Que acabar a água, faltar a luz, né? É uma boa desculpa não tomar banho. Mas se você vai e investe, gente, não é sobre o ato sexual, é sobre o bem-estar. É sobre a cama, esse lugar, esse ambiente de intimidade, ser um ambiente leve, gostoso de ficar. E às vezes o cara não investe nisso. Vai todo errado já. Eu não posso falar algumas coisas que eu falei que no encontro dos homens, né? Que aqui tenho que aliviar um pouquinho, né? Mas eu peguei um pouquinho, mas é que nem filmar, a gente filma o evento dos homens. Porque deu lasco mesmo assim. Mas a gente precisa investir. A gente não pode ser um lugar tenso. Tem que ser um lugar leve. Sabe aquele lugar assim, cara, que gostoso, é a hora de dormir. Que legal, é a hora de deitar, de ficar junto, de conversar. Mas não, a gente, nem na aparência a gente está ajudando, nem botar um perfuminho. Não é para segundas intenções, é para que você... Tu está entendendo, gente? Amém aí? A gente precisa investir no ambiente para ter um bem-estar. Investir na leveza do ambiente. Ou então tu deita na cama ali, já vai com o celular na mão, aí deita na cama, meia hora de celular, rodando. E fica lá. Aí quando tu cansou, tu bota o celular para carregar, vira para o lado e dorme. Ao invés de tu olhar o corpinho que está do teu lado, que é teu, o que a Bíblia fala? O corpo da mulher não é mais dela, é do homem.
Ah, já era, as mulheres vão ficar incomodadas agora. Para que o pastor falou isso? Que o marido vai chegar em casa assim, aí, me dá o meu corpo. Esse corpo é meu. E o corpo do marido não é mais dele, é da mulher. A mulher assim, esse corpo é meu. Cuida direito desse corpo, homem. Você não está cuidando. Isso acontece, né? Mas ao invés de olhar para tudo que é de bom, que está do teu lado, a gente fica no celular, mexendo. Acordou? Aí não sabe se vai olhar para o leãozinho que está do teu lado ou para o celular, né? Mas pelo menos antes de dormir vale a pena. Sei lá, bota os filhos para dormir um pouquinho mais cedo, para ter mais tempo. Porque esse nome intimidade, gente, para muitos casais, ele se torna um termo um pouco tenso. Porque intimidade não é o ato sexual do casal. Intimidade é estar um dentro do outro, no coração. É ter o prazer de estar junto, de conversar, contar umas piadas, ficar junto. 100 horas. Poxa, é o amor da minha vida que está do meu lado. E às vezes a gente, sabe assim, fica horas conversando com outras pessoas, horas conversando com qualquer papo furado. E para aqui, para esse momento, não é sobre a cama ou o utensílio de casa, é sobre a sua intimidade dentro da sua casa. E a gente não está investindo o bastante nisso. Então, o que acontece, né? As mulheres, quando falam de intimidade, elas vão falar assim, o homem só pensa naquilo, né? Coisa chata. E só vem atrás de mim quando ele quer alguma coisa. A mulher já vai armada. Ela já vai, assim, querendo, já briga. Ela já deita com a faca na mão, assim, ó. Se ele vir de bobiça, eu vou jogar tudo na cara dele. Tudo que ele foi essa semana comigo. O que tu quer? Tem mulher que vai dormir já armada, pronta para uma defesa. Pessoal, ela está treinando Krav Maga. Para o cara vir para cima, ela já dá um armlock ali, já dá um... Porque ela já vai tensa. E como é que é a cabeça do homem, né? O homem todo errado, todo errado. O homem vai para o banheiro lá para dormir, ele se olha no espelho, eu sou o cara. O homem tem uma autoestima incrível, cara. O homem é maravilhoso, né? A mulher é como? Meu Deus, será que eu estou sendo uma boa mulher? Será que eu estou sendo uma boa mãe? A mulher é preocupada. Ela se preocupa com a performance. Meu Deus, será que a comida está sendo... Eu brigo com aquele todo dia tem que ter um cardápio extraordinário, diferente em casa. Eu falo, amor, se eu fizesse todo dia arroz, feijão, só troca. Bota um dia frango, um dia carne, um dia ovo. Tá bom, ela, não, eu não consigo, tem que ser coisa diferente. Porque a mulher se preocupa. A mulher não está preocupada só com hoje, ela já está preocupada com amanhã. Que roupa que ela vai usar, o que ela vai fazer, se vai dar tempo, se não vai. Se ela está sendo uma boa mãe. O homem não. O homem não está fazendo nada. Eu sou um baita de um marido. Ele só olha no espelho, uma pança desse tamanho. Olha com o meu físico. Eu estou muito fera, eu estou um leão. Um leão sem juba, né? Ele olha, eu sou um baita de um pai. É o dia dos pais hoje, né? Já pensou hoje tu pegar o seu filho dentro do quarto com ele, sentar e perguntar assim, filho, hoje é dia dos pais. O que você tem a dizer sobre a minha paternidade para você? Você tem coragem de pedir para ele dizer qual é a percepção que ele tem sobre a sua paternidade? Talvez a criança que é mais romântica, mais lúdica, ela vai falar que você é top, lógico. Agora pergunta para sua esposa. Amor, como tem sido o meu comportamento como pai para os meus filhos? O que você acha? Aonde eu preciso acertar? Porque eu quero ser digno de receber um parabéns pelo Dia dos Pais. A gente precisa viver um pouquinho mais na verdade. E buscar esse autoexame. E então, assim, os dois já se deitam desconfiados, né? Já se deitam assim com aquela tensão sobre o que vai acontecer hoje à noite, né? Será que nós vamos brigar? Será que vai ser tenso? Será que vai dar algum problema? E aquela coisa estranha. Gente, era para ser leve. Era para ser assim, uau, vou deitar agora. E a gente esquece que o lugar de carinho, de demonstração de afeto, de segurança, se torna um lugar que às vezes muitos casais, um vai primeiro para dormir logo, aí o outro fica lá vendo televisão, fica vendo Flamengo, fica, sei lá, vendo no celular, ou então o outro está lá, ou então o marido fala que está cansado, ai, coitado, o rei, está cansado. Aí ele vai dormir primeiro e deixa a mulher lá lavando a louça da janta, arrumando a casa, cuidando das crianças, e o bonitão foi deitar porque está cansado. E às vezes é isso que acontece.
esse momento de intimidade está sendo dissolvido dia após dia. E é por isso que muitos casamentos estão enfraquecidos. Porque esse lugar de intimidade não está sendo edificado na nossa vida. Estão entendendo, amém, gente? Então, gente, apesar de um dia difícil, cansativo, né? A hora da cama era para ser aquele lugar da gente se aliviar, conversar, trocar uma ideia, né? E se admirar, afirmar palavras, né? Dar palavras de afirmação, falar o quanto que você admira e ama de verdade, porque é verdade. E quem sabe, né? Depois de um momento tão legal, role alguma coisinha, né, rapazes? Né? Também vale a pena, né? Mas, infelizmente, muitas camas estão servindo no máximo para dormir. E nem o sono tem sido de tanta qualidade. Estão entendendo, gente? Amém? Outra coisa que a cama nos revela, a necessidade de ter uma cama em casa, é porque Deus tem um lugar de descanso para nós. A cama também nos revela descanso. Porque a vida é cansativa. Os problemas nos cansam, as frustrações, né? As decepções, muita coisa. O dia a dia cansa. Fisicamente, nós precisamos de um lugar de descanso, e às vezes emocionalmente falando, né? Mentalmente falando. Normalmente a gente bota a cama onde, gente? Já viu alguma cama na cozinha, não? Onde é que está a cama? É no quarto, normalmente, né? Porque o quarto, ele se torna um lugar mais exclusivo, mais fechado. Geralmente, quando a gente leva alguma visita em casa, a gente não leva para conhecer. Ah, vem cá conhecer minha cama. Não, no máximo é a sala, no máximo a cozinha, a garagem, salão de festa, olha lá. Porque aquele lugar é um pouquinho mais exclusivo, ele é mais fechado. É um lugar mais separado da casa, né? Porque Jesus também nos orientou, né? Que existe um lugar em Jesus nesse quarto. Vamos ver? Abre lá Mateus 6,6. Quando você orar, vá para o quarto. Feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Secreto também nos revela um lugar íntimo. Então, a intimidade revelada no casal, também na família, existe também um lugar de intimidade com o Senhor. E Ele nos orienta a fazer isso. Ei, não faça como os outros aí que ficam orando, gritando nas ruas, nas praças, nas esquinas, gritando, mostrando que me buscam. Eu não estou preocupado com quem demonstra, eu estou preocupado com quem é de verdade. E no secreto não tem como mentir. Porque aqui no secreto, dentro do quarto fechadinho, tu não vai querer forjar um personagem. Tu vai ser quem você é. E às vezes, não precisamos nos prender a uma cama e um quarto. Quem sabe o seu quarto, o seu secreto com Deus, seja outro lugar, em outro momento, seja no carro, quando você vai para o trabalho. Eu já, algumas vezes, no banheiro da empresa, né? Estava aflito, alguma coisa acontecendo, cara, me fechava no banheiro e chorando e orando, cara. Quietinho para ninguém ouvir, mas estava ali no meu secreto com o Senhor, desesperado por alguma situação. Hoje em dia, o meu quarto, né, o meu secreto com Deus tem sido aqui, essa fileira. Cada dia eu fico na cadeira dessa fileira aqui. Venho cedinho, choro, converso, reclamo, paro um pouquinho para ouvir. A gente tem que ouvir também, né, não é só falar. Mas a gente precisa, esse lugar é um lugar de descanso com Deus. E às vezes a gente está correndo atrás de tudo, menos descansando no Senhor. Já parou para pensar que alguns dilemas que eu e você estamos vivendo não era para a gente viver, porque a gente está fazendo força que não era para a gente estar fazendo? Na verdade era para entregar na mão de Deus, porque Deus cuida de você. E às vezes a gente está aqui, desonrando a capacidade que o Senhor tem de fazer as coisas, porque a gente quer fazer com as próprias mãos. Aí a gente está se ocupando, se cansando, aí a gente começa a ter um monte de problemas, porque a gente não está entendendo que quando eu paro e descanso no Senhor, porque Ele tem um lugar de descanso. Tu acredita nisso, amém, gente? Que Ele tem um lugar de descanso para você. O que tem deixado você cansado? Talvez seja a vida emocional. Aqui na igreja tem uns negócios acontecendo, tem um pessoalzinho chegando de mãozinha dada, os namorinhos aparecendo, que bênção, né?
esse monte de aflição da solteirice está passando, né? Aí vocês vão ter outra aflição, né? O solteiro, meu Deus, tem ninguém para me incomodar. Agora tá não, agora tu vai ter alguém para te incomodar. Que bom, né? Bênção. Então aproveita. Daqui a pouco nós vamos fazer uns casamentos novos aí, gente. O que tem deixado você cansado? São as expectativas, é um medo do futuro, é um medo das coisas darem certo. Porque a gente tem esses medos, esses temores. Isso cansa a gente. Eu aqui, nos últimos 2 meses, 3 meses, a gente criou algumas expectativas que todas elas foram frustradas. E isso cansou muito a nossa mente, cara. Tinha dia que eu ia para a academia com os rapazes ali, com o nosso grupo de maromba. Não sei se vocês estão percebendo, eu estou bem forte assim, mentira. Não está dando resultado, gente. O que é isso? É que eu não paro de comer bacon, né, cara? Chegou lá. E aí o Rafa, uma vez, ô pastor, você está meio malzão. Eu falei, cara, eu estou ruim mesmo. Bora, vamos, pega a peso aí, vamos malhar e desce pra... Porque tem dia que o cara não está bem. Cansado, sabe? Tem problemas que cansam a gente, cansa o coração da gente. Sabe quando tu respira fundo assim, ó? Ah, dá até um aperto no peito. Tem tempo que a gente está assim. E o que a gente tem que fazer? Descansa no Senhor. Ultimamente, é um lugar que eu tenho buscado muito. Deus, eu preciso descansar no Senhor, porque não tem o que eu fazer. Eu cheguei num lugar, num ambiente, onde eu perdi todas as minhas expectativas. Só que eu estou, como sempre, a gente está sempre aprendendo. Eu estou aprendendo de novo e mais agora, aprender a descansar no Senhor. Que a gente aprende a resolver com as próprias mãos. Mas o Senhor está falando assim, lança sobre mim toda a sua ansiedade. Vamos ler aqui, Mateus 11, 28. Venham, ó, Jesus está te chamando. Venham, vem aqui, ó. Vem aqui que o Pai está on. Olha o que Deus está falando para você, ó. Vem para cá. Você que está cansado de uma vida que não muda, de uma vida financeira que não resolve, cansado de uma vida emocional que não, toda a vida um ciclo, né? Tá tudo bem, depois tá tudo ruim, tá tudo bem, tá tudo ruim. Vem cá, você que está sobrecarregado, porque eu vos darei descanso. Tu acredita no descanso do Senhor? Então não apoie a sua expectativa de descanso em coisas, em matéria, em pessoas. Apoie a sua expectativa em Deus, em nome de Jesus. Pode me ajudar? Fala para alguém que está lá assim, apoie suas expectativas em Jesus. Fala sempre para essa pessoa. Me ajuda aí. Me ajuda a pregar. Porque a gente apoia nossas expectativas em coisas, em metas humanas. E quando elas falham, a gente fica sem chão e a gente fica... Cara, é muito cansativo isso. Só que Deus está disposto a dar descanso para a gente. Amém, gente? Eu creio nessa palavra. Outro utensílio que tem que ter na casa, a mesa. Eu estou orando aí, quem sabe ano que vem, nós vamos começar a fazer um curso aí de mulheres, aí, alguma coisa assim, para a mulherada, se chama Experiência no Lar. Essa mulher, David Titus, ela fez um estudo lá nos Estados Unidos, e ela buscou dentro de um artigo lá de uma psicóloga, que eles fizeram um estudo de 10 anos dentro da faculdade, onde elas perceberam que tinham 4 tipos de jovens na faculdade. 3 tipos eles tinham o mesmo problema. Eles ou paravam a faculdade, não conseguiam terminar, ou faziam a faculdade com muita dificuldade, muito problema, ainda se formava assim com muito inferior assim a qualidade. Mas os 3 aconteceu a mesma coisa. Primeiro, ou eles se envolviam com drogas no meio do estudo, ali no meio do curso, e tinham grandes problemas, ou se envolviam com muitas festas e uma sexualidade toda deturpada, e aquilo trazia outros problemas, ou no meio do curso eles tinham grandes problemas emocionais, como caíam em depressão profunda, muita ansiedade. E tinha outro grupo de jovens que conseguiam começar e terminar o curso liso. Ok? Se formavam, ganhavam seu diploma, se tornavam pessoas de qualidade profissional exemplar e acima da média, e foram buscar esses motivos. Por que acontece isso com esses jovens? E de todos os estudos, gente, eles estudaram 10 anos isso. De todos os estudos, eles chegaram numa das conclusões,
que esses 3 tipos de jovens com problemas, na infância, adolescência e juventude, eles não tinham tempo de mesa dentro de casa com a família. Eles se reuniam, no máximo, 1 ou 2 vezes com os pais e os irmãos na mesa para comer dentro de casa. E esses que passavam direto e dava tudo certo na faculdade, esses tinham como costume dentro de casa de, no mínimo, 5 vezes por semana, sentar à mesa com a família. Olha só, que interessante. Olha o que um ambiente pode formar o nosso caráter e nos proteger de coisas que o mundo pode acabar com a nossa vida. Então a mesa é um lugar de reunião da família, né, gente? De proteção, de relacionamento. A gente precisa promover esse utensílio dentro de casa. Hoje em dia tem uma palavra demoníaca chamada correria, que se torna a desculpa de todas as coisas que a gente acha que não dá conta de fazer. Então eu não faço um curso, não faço uma faculdade porque é muita correria. Eu não faço um exercício, que é muita correria. Eu não faço tal coisa, porque a correria se tornou a desculpa da humanidade. E a correria se tornou a desculpa para você e eu não sentarmos à mesa com o tempo para dar qualidade para a nossa família. Então, já que eu e você temos essa desculpinha esfarrapada, que é a correria, tenta, no mínimo, 1 vez no dia, de você sentar com a tua família, com o teu esposo, com a tua esposa, e dedicar um tempo de qualidade aqui, sem eletrônicos, sem celular, sem brigas, que aqui seja um lugar de proteção da tua família, de relacionamento, porque isso aqui vai projetar a nossa família para o futuro. Deus se preocupou tanto com isso. A mesa é um lugar de comunhão, um lugar de encontro. Mesa é um lugar de oportunidades. Numa mesa a gente fecha grandes negócios. Numa mesa a gente faz um aniversário, bota um bolo bonito, chama o pessoal da decoração, bota um negócio bonito. Numa mesa a gente vai jantar para a formatura da faculdade. É numa mesa que a gente senta no casamento. Então está vendo que tem muitos motivos legais e importantes que a mesa proporciona para a gente. Só que talvez na sua casa ou na sua família você se acostumou em que a mesa é um lugar de discussão, de jogar alfinetada um no outro, de ficar reclamando, de não ter paciência, não esperar todo mundo para comer, cada um come 1 hora, aquela falta de educação, aquela coisa esquisita, de onde temos que determinar padrões. É aqui também a gente educa os nossos filhos. A gente olha no olho e conversa um pouco, sem pressa. Por que ter pressa? E a gente vai perdendo e dissolvendo coisas poderosas que acontecem numa mesa. Até porque a mesa também serve para preparar um ataque terrorista, serve para fazer uma reunião para coisas horríveis também que acontecem. Mas a minha mesa na minha casa vai ser para servir ao Senhor com a minha família. Nós temos que determinar isso. A mesa vai ser um lugar onde nós vamos declarar o nosso amor a Jesus. É um lugar, não daquela oração padrão de 5 segundos. Senhor, abençoa a comida, em nome de Jesus, amém. Não, já ora pelo seu filho ali na mesa. Quem sabe tu não tem outro tempo de qualidade. Então já determina a bênção já pede proteção para os seus filhos, já determina algumas coisas a partir da nossa unção. Gente, eu e você, os pais, nós temos autoridade no Senhor para declarar bênção sobre a nossa família. E às vezes a gente está perdendo tempo com um monte de coisa, em um lugar tão poderoso que poderia estar sendo investido e está sendo dissolvido, na verdade. E além da família, gente, a mesa também comunica muito sobre a comunhão de amigos. Triste é a pessoa que não tem amigos. Sabe, existem bênçãos reservadas no secreto, no particular. Jesus falou, né? Vai para o secreto, que lá o Senhor está e lá o Senhor vai te recompensar. Tem recompensas, existem bênçãos reservadas na nossa vida particular, sozinha. A gente precisa também ter um momento sozinho. Mas também existem bênçãos reservadas na comunhão. O que Salmos diz? É na comunhão que o Senhor ordena a bênção. Então existem bênçãos guardadas nesse ambiente, onde você promove a comunhão. Por que na nossa igreja a gente luta tanto pela comunhão? A gente faz a mesa da comunhão em todo culto de ceia. Porque a comunhão precisa ser investida. A comunhão, ela tem um preço.
A comunhão, ela tem... Eu aprendi muito com o meu sogro sobre isso. Que ele fala muito assim, olha, eu vou pagar até o último dia da minha vida para que a minha família esteja unida e comendo junto. Porque essa é a minha missão. E não é à toa que a nossa família é super unida, é incrível, mas porque sempre foi muito investido na comunhão, na mesa. E a gente precisa ter amigos, a gente precisa andar junto com pessoas que carregam... Olha essa mulher que eu li lá de Reis, ela olhou para Eliseu e falou assim, olha, esse homem é um homem de Deus, cara, eu vou investir na comunhão com ele, ele passa aqui só para almoçar, mas não, eu vou preparar um quarto, que eu quero que ele fique mais tempo com a gente. E às vezes eu e você estamos andando com pessoas que estão nos carregando para baixo, pessoas que nos atrapalham na nossa caminhada, pessoas que não devem estar com a gente, e a gente está colocando aonde? Na mesa. Gente, em nome de Jesus, expulsa pessoas que não estão somando na sua vida, que falam mal de outras pessoas, que fazem fofoca, que causam intriga, que gostam de falar de alguém, senta na mesa, já está jogando flecha na vida dos outros. Isso é um baita de um sinal para você não colocar esse tipo de gente na sua mesa. Meu filho, vai conversar você com seus demôniozinhos lá, que os demônios gostam de fofoca. Aqui comigo não. Já corta na veia, já. A gente não pode aceitar um ambiente que pode acontecer coisas poderosas. É numa mesa, gente, que a gente recebe um aconselhamento de alguém. É numa mesa que a gente recebe consolo. É numa conversa com alguém que é cheia de Deus, que vai nos colocar no caminho do Senhor. Então, quem sabe eu e você precisamos investir mais nisso, em momentos, ser intencional em que a mesa da nossa casa seja um lugar poderoso de mudança de rumo. Estão entendendo, gente? Amém? E tira essas tranqueiras da tua mesa, em nome de Jesus. Vou orar para expulsar todo esse espírito de coisa ruim da tua mesa. Nós temos que ser um pouco mais decididos e saber quem vai andar com a gente, quem vai sentar na nossa mesa. Amém, gente? Terceira coisa, cadeira. Você já percebeu que toda família grande, assim, família, né? Toda família, quando você chega na casa e tu vai almoçar, qual é a pergunta que tu faz? Aonde eu posso sentar? Por que tu pergunta? Porque existe uma cultura dentro da casa que a pessoa senta aqui, o pai senta ali, a mãe senta ali. Então você não vai querer sentar num lugar no qual alguém já é acostumado a sentar. Porque existe um lugar, existe um padrão. E quando a gente fala de cadeira aqui, a gente está falando de autoridade. Não tem a cadeira, quando tu ia na casa do teu avô, não tem a cadeira do vô? Senta na cadeira do teu avô para você ver. Não dá. Porque tem uma autoridade sobre aquela cadeira. Porque existe, culturalmente, nós criamos, isso é muito verdade. A cadeira do presidente da empresa, tu vai numa sala de reuniões, a maior patente daquela reunião, ela tem uma cadeira, aonde é reservado para aquela autoridade. A cadeira, ela traz esse lugar. Então, se a cadeira é um lugar específico, o que eu entendo disso? Para mim e para você, Deus tem um lugar nessa terra. Deus nos deu dons, habilidades, nos deu um chamado, um propósito. E tudo isso dentro de uma autoridade que o Senhor também nos deu. E para quê? Para que a gente ocupe algum lugar na sociedade. E quando eu não estou vivendo os propósitos do Senhor, eu não estou honrando esse lugar onde eu deveria estar sentado. Eu estou fazendo qualquer coisa, menos aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Era para eu estar sentado nessa cadeira, mas eu estou sentado naquela. E eu estou confuso, eu não sei por que eu estou ali, mas eu estou aqui, porque eu sou teimoso, eu sou, não presto atenção nas coisas, estou aqui. Mas era para eu estar aqui, sentado aqui. Deus te chamou para estar num lugar. Deus te chamou para ocupar um lugar no qual aquele lugar tem uma autoridade que foi derramada sobre a sua vida. E o que acontece em muitas famílias? Não é machismo, tá, gente? E nem nenhum tipo de ideologia. Mas são princípios. Tem muitos homens que não estão sentados no lugar dele. Por isso que muitas famílias se destruíram e se destroem até hoje. Por isso que muitos filhos se perdem na vida porque são decepcionados com a figura do pai. E têm escolhas terríveis para a vida, porque aonde o pai deveria estar sentado no lugar de autoridade, de unção que o pai tem, ele não está, ele negligencia. O homem negligente, ele não está
sentado no lugar onde ele deveria. E o que acontece com a família? Dissolve. E ele não suporta, porque toda autoridade, todo lugar vai exigir algo de nós. Pode olhar para a sua vida. Quem aqui teve um pai ausente, com certeza carrega até hoje alguns dilemas, algumas dores, algumas questões emocionais, por causa da ausência do pai. Porque o pai deveria estar ocupando um lugar, e ele não estava. E isso causou em mim, em você, alguns desvios de personalidade, alguns desvios de caráter, que nos levou em lugares terríveis. Não que é culpa dele, mas isso traz para nós uma tendência muito forte. E ao mesmo tempo muitas mulheres não estão ocupando o lugar onde Deus reservou para elas. Algumas mulheres estão fazendo o quê? Arrancando o homem do lugar onde ele deveria estar, porque a mulher é uma leoa poderosa, com as suas garras poderosas. Elas agarram os homens e arrancam, porque elas querem ocupar o espaço que ele deveria estar ocupando. Isso é outro perigo. Porque às vezes o homem é um baita de um boca mole. Aí a mulher, para assumir o lugar que o homem não está disposto a enfrentar os perigos, porque um homem de verdade, gente, ele tem que estar enfrentando leão, urso, pulando da pedra, pulando do alto, se ubniar. Esse é um homem. Esse precisa ter virilidade mínima para suportar todos os perigos, para proteger a sua esposa, a sua família. Tem que sair com a armadura, pronto para se arreganhar todo durante o dia e voltar quebrado para casa. Mas tem homens que não estão dispostos a sofrer esses riscos e eles se diminuem. Aí quando eles se diminuem, o que acontece? A mulher guerreira, que a mulher é incrível, a mulher é um potencial maravilhoso, ela vai lá, é obrigada a sentar no lugar onde esse bonitinho reizinho não conseguiu suportar. Ele está deitado no sofá esperando você levar o Nescau para ele e ligar a televisão para ele no desenho. Infelizmente, muitos casais, a mulher não tem um marido, ela tem um filho. E o homem não é marido, ele tem uma mãe. Aí desalinha, porque a mulher ocupa um lugar onde o homem deveria estar, o homem ocupa. Isso aqui, gente, não existe níveis de importância. O homem não é mais importante e a mulher também não é mais importante. Os dois posicionados são importantes. Esse equilíbrio de saber a função que você tem no lar. O problema é que a gente desalinha o lar, desalinha a criação, desalinha tudo. E vamos gerando filhos, pessoas desalinhadas para a sociedade. E vai desalinhando a sociedade, vai acabando com tudo. Por quê? Existe uma cadeira para você sentar na sua casa. Eu te pergunto, você está sentado nela? Você está ocupando esse lugar de homem dentro da tua casa? Você, mulher, está ocupando o seu lugar de mulher? Porque os dois, ninguém é maior do que o outro não, gente. É tudo igual. A importância é igual. Se não tiver a mulher, a família está em decadência. A mulher que edifica. A mulher tem um poder incrível de edificar o lar. E se ela sair desse lugar, a casa vai cair. Então não tem importância. Isso aí é um homem, não. Tem lugares. O que tem acontecido em muitos casamentos? O homem que tem uma principal função, por exemplo, de ser um provedor, de ser aquele que se expõe ao mercado de trabalho, aquele que corre atrás, trabalha em 2, 3 empregos, tipo o marido da Rochelle, né? Eu não preciso disso aqui, que o meu marido tem 2 empregos. Tem um homem, tem um alfa lá, que a mulher, se ela quiser trabalhar, trabalha, se ela não quiser, ela não trabalha, porque o marido dela tem 2 empregos. Agora, o homem precisa entender que esse peso é dele. Esse lugar de sofrimento, por causa da estrutura que carregamos, é nossa. Agora, a minha mulher, logicamente, ela pode trabalhar, ter uma profissão, se formar, incrível, maravilhoso. Agora, se ela deixar de edificar o lar para fazer o que o homem não está dando conta, o lar vai ficar desalinhado. Vou dar o meu exemplo como pastor de uma igreja. Eu tenho a sorte de ter uma esposa que também carrega dons, habilidades de liderança, de música, de pregação. Minha esposa é uma bênção. Ela, eu já estive bem doente, que ela veio aqui, pregou no lugar, num domingo, eu estava em viagem, ela pregou na ceia, tudo. Meu Deus, eu tenho uma esposa assim, cara, incrível. Só que eu não posso
tipo assim, muitas mulheres às vezes se tornam muito bem-sucedidas na área, né, externa e deixa a família para trás. Agora, eu não posso deixar ela muito, né, muito ocupada. Tem coisas, gente, que eu passo aqui na igreja, tem dilemas, tem coisas que eu vivo assim, que eu não falo para ela, para não abalar a estrutura dela, porque eu não preciso falar tudo. Tem coisa que é para essa estrutura aqui, ó, porque o homem tem que aguentar. Eu não preciso dividir tudo. Sempre chegar para ela, a minha confidente, irmão, aconteceu isso, o irmão fez isso comigo, então a pessoa fez isso. Eu não preciso, porque ela é outra estrutura. Eu não posso dividir essa carga totalmente com ela. E se eu colocar ela aqui para fazer muito mais coisa, ela vai fazer, só que o nosso lar vai estar abandonado. E o que adianta? A gente está aqui super bem sucedido publicamente, e a nossa casa está um caos, porque a gente desalinhou. O meu dever, a minha missão, eu tenho que cumprir. Eu não posso desalinhar. Ela pode fazer, mas a obrigação de prover é minha. A minha mulher pode até trabalhar, mas a principal provisão e responsabilidade, o peso tem que estar no homem. Eu e você, homens, nós temos que ter machos o bastante para falar assim, amor, se você quiser ficar aí uns 6 meses em casa, quiser parar um tempo aí, pode ficar porque eu vou segurar a onda, beleza? Deixa comigo que o pai está on. Será que a gente tem capacidade de fazer isso? Até porque existe em nós uma grande dificuldade, porque nós corremos atrás de muitas coisas que são caras. Então, muitas famílias se obrigam a trabalhar os dois para pagar a conta das coisas que a gente quer ter. Só que a gente está perdendo tempo para pagar e as coisas que são de graça, que é ter um momento de qualidade em casa, que é ter uma cama edificada, que não custa nada. Nós estamos muito cansados, porque os dois estão trabalhando muito e não têm condições de desfrutar de coisas que não custam nada. Levar um filho numa praça, dar uma engambelada nele para ele não ver o carrinho de sorvete, porque não tem dinheiro para comprar o sorvete, mas tu leva ele para brincar, não custa nada. Mas a gente quer levar ele no Beto Carreiro. Aí custa. Porque se não for no Beto Carreiro, a gente cria padrões sociais altos, elevados. Não que Beto Carreiro é incrível, gente. Se Deus quiser, um dia eu quero comprar o passaporte para o Estevão. A gente quer ir uma vez no mês lá naquele lugar. Que aí paga uma vez só. Mas a gente cria coisas, padrões que exigem de nós uma performance que é muito caro para manter. E coisas básicas que não custam, a gente não está desfrutando. Estão entendendo, gente? Amém? Aí a gente deixa de chegar em casa estressado, cansado. Mas aí quando a gente chega na porta, vem aquele cheirinho de bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Ai, que delícia. Aí tu chega aqui, aí tu já vai se acalmando. Ai, Jesus, uma unção está sobre mim. Aí tu chega, isso não é machismo, gente, isso aqui é princípio. Ao invés de tu brigar, às vezes tu está ansioso porque tu está com fome. Ansiedade, a fome traz ansiedade. E às vezes a gente chega já brigando. Não, para, fica quietinho, senta para comer primeiro. Come, mata a fome, duvido que tu vai brigar. Porque tu já matou. Quer ver mulher quando está com fome? Ninguém segura. Mulher com fome, cara, é um dragão assim, ó, cuspindo fogo. Então senta, come, calma. Então são coisas que alguém precisa criar esse ambiente para que a nossa vida seja... Vocês estão entendendo, gente? Amém? Estou indo de encontro assim, aos seus conceitos. Se eu estiver, obrigado, é isso que eu quero fazer mesmo. Nós precisamos ocupar, de fato, o lugar. Outra coisa que tem desalinhado a sociedade. Tem um lugar da mãe, tem um lugar do pai. E tem um lugar dos filhos. Tem muita casa que os filhos estão sentados no lugar do pai. Está mandando nos pais. São os filhos que estão ditando as regras dentro de casa. E isso está desalinhando a sociedade. Posso falar uma coisa? Eu falo para o Estevão todo dia. Eu lembro ele, só para te lembrar que você é o poste. E eu sou o cachorro. Entendeu? Entendeu o mistério aí? Eu lembro ele todo dia disso. Porque ele tem que entender que sobre ele existe uma autoridade, que se chama João. E eu tenho que mostrar para ele. Tem versículos que falam assim, ó, os nossos pais nos trataram conforme eles bem entendiam, por um tempo, porque eles tinham a missão de nos criar, mas agora nós somos criados, agora nós temos Deus como Pai Celestial.
E tem muitos pais que pela correria, cansaço, não quer se estressar, tudo que o filho pede, insistente, porque o filho é insistente, né? A Ana é assim, ó. Ela quer o tablet, por exemplo. Ela fala assim, ó, me dá o tablet, me dá o tablet, me dá o tablet, me dá. Ela fica. Uma vez a gente estava viajando, gente. Ela falou, ela queria alguma coisa da Keila. Ela ficou falando a viagem inteira, até ela dormir. Aí ela ia dormindo assim, ó, me dá, me dá, me dá. Ela ia dormindo, mas não parava. A Ana, ela vai até o fim. Ela não tem fim. Ela vai depois do fim. Só que eu falo para os dois assim, gente, vocês estão assim, ó, perdidos. Porque vocês são teimosos, mas o pai de vocês é mais do que vocês. E eu tenho a missão de ser chato. Eu preciso ser chato. Senão eu não vou cumprir a minha missão. E muitos filhos estão fazendo o quê? Pela força da teimosia, da malcriação, do cansar, ganha a gente no cansaço. O que eles fazem? Ocupam o lugar que era para ter autoridade do não, porque o filho precisa ser frustrado. O que tem nessa sociedade hoje? Pessoas que não suportam frustrações, porque não foram frustradas em casa. Nunca ouviram não. Não, então não vai. Por quê? Porque a autoridade aqui está dizendo não, ok? Acabou. Não precisamos explicar. A gente tem que dar relatório para os filhos. Por quê? Vou explicar cientificamente. Você não pode porque Freud disse isso aqui. Aí depois... Não! Cadê o não de vocês? Meu filho, N-A-O-T. Lembra que a mãe falava assim para a gente? 1, 2... No 3 a gente já vinha aquela varada, uma havaiana voando, uma colher de pau, qualquer coisa que tinha na mão vinha. E hoje não. Eu não posso frustrar o meu filho. Ele é muito sensível. Sensível porque você está criando ele assim. Você tem que lembrá-lo que ele tem um lugar. Ei, meu filho, tudo bem? Olha o seu lugar. É de filho, tá bom? Só para te lembrar, você é um poste e eu sou um cachorro. Fala assim para ele. Sabe o que está acontecendo? O poste está mijando no cachorro, todo dia. E a gente está criando uma sociedade fraca, que não pode ser frustrada em nada. Aí vai lá, arruma uma namoradinha, a namoradinha termina. Morreu. Morreu nada, gente. Namoradinha terminou? Tem mais 2 milhões no mundo. Bota a loura, morena, ruiva, japonesa, bota aí na fila. E escolhe. Tem um monte. Mas por quê? Não sabe se frustrar. A frustração, sabe o que ela nos ensina, gente? Buscar novos caminhos. Dá um jeito. A frustração nos ensina a superar a dificuldade e buscar uma nova forma. Normalmente, as maiores invenções do mundo foram feitas em tempos difíceis. Em momentos de dificuldade. Que a dificuldade provocou a pessoa a criar uma forma de se virar. O problema é que a gente está criando pessoas que não sabem se virar. O filho não quer almoçar. Toma um Nescauzinho. Aí, como é que faz? Não quer comer? Não come, meu filho. A escolha é sua. Agora você vai comer só na próxima refeição. Nós vamos comer daqui 4 horas. Você vai ficar... Aí ele não quer comer agora. Aí tu já lavou a louça, guardou a comida, dá 20 minutos ao seu filho. Mãe, estou com fome. O rei. A princesa. Meu filho, já passou a hora de comer, já foi. Agora tu vai ter que esperar. Morrer tu não vai. Eu sempre falei para você, Estevão, pode deixar você morrer, eu não vou deixar não. Mas tu vai ficar com fome, deixa, porque tu vai aprender a sentar e comer na hora que todo mundo está comendo. Mas o que a gente faz? A mania que as crianças têm. Não tem farofa na mesa. Aí ele vai comer. Mãe, quero farofa. Dá vontade de escrever farofa na mão assim, ó. Toma a tua farofa. Porque eles estão com dificuldade de suportar frustrações. Gente, a vida é frustrante. Vão ter frustrações vários dias da vida. Até com Deus a gente vai se frustrar. E o problema é que a gente está ensinando as pessoas a não se frustrarem. Aí quando Deus frustrar, a pessoa vai abandonar Deus, porque ela não está disposta a engolir seco assim, ó. Deus não quer fazer o que eu quero, mas eu vou continuar servindo o Senhor, porque Ele é Deus, Ele é o meu Pai. Cadê essas pessoas? Vão morrer tudo. Vai ficar um bando de Nutella. Culpa de quem? Nossa. Então o filho, gente, tem uma cadeirinha para o filho. Então tu escreve lá na tua casa, bota o nome do seu filho aqui, ó. Aqui é o teu lugar. Tu senta aqui e fica quieto.
É assim que a mãe da gente fazia. Por isso que você é uma pessoa de bom caráter. Por isso que você é uma pessoa correta. Por isso que você é uma pessoa trabalhadora. Por isso que você não foge dos desafios. Porque você foi criado e forjado pelos seus pais. A gente está enfraquecendo a criação. Estão entendendo, gente? Amém? E por último, a luz. Quando a gente aluga uma casa, a primeira coisa que a gente pede é o quê? A luz, porque está tudo escuro, né? Vai ficar tudo escuro agora, ó. Tudo escuro. Ó, não enxerga nada. Enxerga um pouquinho porque Jesus continua brilhando aqui. Glória a Deus, né? Jesus é o que brilha aqui nesse lugar. Mas vamos dizer, está tudo escuro. Qual a primeira coisa que a gente tem que fazer na casa para ir se mudar para casa? Ó, liga na Celeste. Ó, a luz. Já deu uma iluminada no ambiente. Você consegue enxergar algumas coisas. Porque a luz, ela é necessária. Pode acender, obrigado. Nosso operador de luz, ó, haja luz. Meu Deus. O que a luz comunica para a gente? Primeiro, a luz é a palavra, né, gente? Abre lá, Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o caminho, gente, é a vida, é o dia a dia, é amanhã. Como que nós vamos andar num lugar sem luz? Não faça isso, né? É só um exemplo. Andar na BR sem poste, sem nada, sem aquelas BR mão única assim, no meio do mato. De noite apaga o farol para você ver. Não faz isso. Não dá para ver nada. Então é obrigado a parar. Porque a luz é necessária para o caminho. Você não sabe se vai virar para a esquerda, se vai virar para a direita, se continuar reto. São escolhas que devemos fazer. Como que nós fazemos as escolhas? A partir do que enxergamos. E às vezes eu e você estamos tendo escolhas erradas na vida porque não estamos enxergando a luz da palavra. Porque se não tiver a palavra, meu filho, estaremos na escuridão. Porque é a luz que ilumina a nossa vida. Se eu e você não estivermos aqui, não tem outra fonte de luz. E às vezes a gente está se enganando. A gente está indo todo dia na igreja, a gente está servindo, está fazendo as coisas, mas zero palavra, zero obediência. Cara, eu vou estar na escuridão? Porque a palavra nos dá subsídios o bastante para eu e você termos as melhores escolhas da vida. Tu entende o que eu estou falando, amém? Ó, é nela que a gente vai encontrar a sabedoria. A sabedoria não se compra numa faculdade, não se compra numa prateleira de livros, porque a sabedoria está num lugar. Existe só um lugar no universo onde está a sabedoria. Se chama em Deus. E Deus está aqui, ó. Você quer ter uma representação de Deus? Não é só ler, é viver, obedecer. Quando você obedece, você materializa o que você recebe. Logo você tem uma vida de fato e plena com Deus. E em Deus, nesse lugar de obediência, nós vamos desfrutar de uma coisa chamada luz. Existe um subproduto do meu relacionamento e do seu relacionamento com Deus, que é a luz. Quando a gente tem relacionamento com Deus, o nosso caminho será iluminado. Vamos ler Provérbios 2 e 6, olha aqui, 6 a 8. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, ó, tá vendo? Não é num curso motivacional, não é coaching, né? Não criticando, mas nós não vamos encontrar sabedoria a não ser no Senhor. É Ele quem dá. Da sua boca, ó, as palavras que Ele profere, ó, da sua boca, ó, a palavra dele aqui, ó, procedem o conhecimento e o discernimento. E Ele reserva a sensatez, ó, pessoas sensatas são aquelas que desfrutam de um relacionamento com Deus, no qual exala a sabedoria. Sabe aquela pessoa que parece que tem sorte na vida, escolheu bem com quem casou, escolheu bem a profissão, tudo que ela escolhe, ela vai comprar um carro, mesmo que seja usado, cara, o carro não quebra, o carro é bom, vai escolher uma casa, se dá, parece que a pessoa tem sorte. Não é sorte, gente. Já viu aquele caminhão que tem, ó, nunca foi sorte, sempre foi? Porque é Deus quem nos dá essa iluminação para enxergar as coisas. Porque se a gente não tem Deus, a gente não está enxergando nada. E a gente vai escolhendo, porque o caminho, a vida, os dias, eles exigem de nós escolhas. Escolhas.
Aí talvez você fez um monte de escolha errada na sua vida, carrega um monte de dilema até hoje, porque todas essas escolhas foram feitas sem a iluminação da sabedoria do Senhor. Vamos ler, ó. Ele reserva a sensatez para o justo como um escudo. Para que existe escudo, gente? A proteção. Então a sabedoria nos protege de relacionamentos tóxicos, nos protege de lugares que não deveríamos estar, de escolhas imaturas, insensatas que fazemos, baseadas na falta de sabedoria da nossa carne. Porque essa sabedoria, ela nos protege, ó, protege quem anda com integridade. Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos que lhes são fiéis. Essa é a sabedoria. A sabedoria, gente, ela produz 2 subprodutos para a nossa vida. O primeiro é discernimento. Pode repetir essa palavra no 3? 1, 2, 3. O discernimento é a capacidade do ser humano em separar o que é bom e o que é ruim. A pessoa que tem discernimento, ela vai saber, essa pessoa... Sabe o teu pai e tua mãe falava para você lá no passado que tu era teimoso e desobediente? Sua mãe falava assim para você: essa pessoa não é pessoa para tu andar. Ah, mas todo mundo. Aí ela falava outra frase: você não é todo mundo. Ah, mas todo mundo está indo em tal lugar. Você não é todo mundo. Esse lugar não é para você. Os pais, Deus dá na vida dos pais o dom do discernimento. Para quê? Para a proteção dos filhos. Não é assim? Sempre que o Estevão desobedece, sabe que é assim, ó, Estevão, não pula mais aqui. Aí o filho faz o quê? Mais uma vez, não é assim que o filho fala? Só mais uma vez. Nessa última vez, quebra o pé. Nessa última vez, dá alguma coisa errada. Por quê? O pai tem um dom de discernimento. Ele enxerga o que é bom e o que não é. Então, a pessoa que anda com Deus, obedece a palavra, ela desfruta da sabedoria. O primeiro subproduto da sabedoria é o discernimento. Então, essa pessoa vai saber separar: isso aqui é bom para mim, isso aqui não é bom para mim. Esse lugar é bom para mim, esse lugar não é bom para mim. E essas amizades são boas para mim, essas amizades não são boas para mim. Esse conteúdo aqui da internet não é bom para mim, esse conteúdo aqui é bom para mim. A gente está exposto, gente, ao mundo inteiro. Agora, além do discernimento, nós recebemos também um subproduto chamado bom senso. O que é o bom senso? É a capacidade de pegar o que é bom, porque o discernimento já separou, né? Tira o que é ruim, pega o que é bom. Aí o bom senso faz o quê? Do que é bom, o bom senso faz você escolher o melhor do bom. O que a palavra diz? Vocês comerão o melhor dessa terra. É para a gente estar vivendo uma vida incrível. Era para a gente ser próspero. Era para a gente ser, sabe, assim, ter uma capacidade incrível de conhecimento, de sabedoria, de saúde. Só que por causa da nossa falta de bom senso, nós escolhemos tudo errado. Não é verdade, gente? Olha para a nossa saúde. Faz um examezinho de sangue aí para você ver. As escolhas que estamos tendo em relação à nossa alimentação, por exemplo. Isso é falta de bom senso. Da nossa parte. Da nossa parte. Hoje eu comi uma torta de bolacha que minha sogra fez. Eu comi tanto que eu saí tonto. Falei, meu Deus, a glicose bateu no cérebro aqui que eu fiquei até... O que é isso? Falta de bom senso. Por que eu não peguei só um pouquinho? Mas é a falta de freio da carne. Eu vou lá pegar mais um pouco. E vai. Aí tu tá comendo esse aqui e já tá olhando para o próximo. Falta de bom senso, gente. Vai ser bom pro meu corpo? Sim ou não? É lógico que não. Estou fazendo mal para mim mesmo. Está vendo que é uma escolha sem bom senso? É tão bobinha, né? Tão corriqueira, mas causa efeito na nossa vida. E quem sabe, escolhas erradas que você tem feito no seu relacionamento. No relacionamento dentro de casa, com seus filhos, com a sua esposa. Coisas bobas que a gente deixa de escolher com bom senso. Aí a gente vê aquelas pessoas bem-sucedidas na vida, né? Como é que esse cara conseguiu isso? Como é que ele conseguiu comprar aquilo? Como é que ele conseguiu chegar naquele... Lógico, no caminho da vida ele teve boas escolhas. Ele economizou, ele estudou, ele buscou, ele escolheu ter sacrifícios, porque agora ele desfruta de um lugar legal. Só que qual é o nosso problema? A gente não quer ter sacrifício, a gente não quer estudar, a gente não quer fazer coisas que vão construir uma estrutura, aí a gente quer depender da sorte. Uma bola de fogo de bênçãos vai cair na minha cabeça de repente na rua. Não vai, gente.
Aí a gente vai olhar para essa pessoa bem-sucedida, por que é sortudo? Me desculpe, meu irmão, não é sorte, é Deus. Agora Deus não é um caixa eletrônico ou do céu e nem um gênio da lâmpada. Deus é um Senhor que está disposto a ter um relacionamento com a gente. E quando a gente busca em primeiro lugar esse relacionamento, nós desfrutamos de tudo que há dentro do reino dele. Estão entendendo? Por isso que as demais coisas são acrescentadas. Porque no reino não falta nada. No reino tem tudo que eu preciso. No reino tem proteção. No reino tem prosperidade. No reino tem sabedoria. No reino tem bons alimentos. Agora, é a prioridade da minha vida o reino de Deus? Se eu não tenho como prioridade, eu não vou desfrutar. Deus não é um Deus carente, vingativo, que ele olha para você: oh, você não quer me buscar? Então eu vou jogar um raio na sua cabeça. Toma. Puf. Vou fazer você ficar doente, só porque você não quis ir no culto hoje. Toma. Não, gente. Deus não é vingativo, e muito menos carente. Na verdade, ele nem precisa de nós. É eu e você entender a grandeza de Deus, o amor de Deus, a manifestação da sua misericórdia e da graça sobre nós, de saber o quão pecadores imundos nós somos, apesar da nossa identidade nojenta, nós somos amados, resgatados e lavados pelo sangue de Jesus. E somos abençoados, protegidos. Olha o tanto de bênçãos que eu e você já temos. Mesmo sendo a tranqueira que eu e você somos. Imagina se a gente fosse bom. Imagina se a gente fosse dedicado, fosse disciplinado. Olha a vida que nós teríamos. Lógico, né? Bom senso, discernimento estariam regando as nossas decisões, né, senhoras e senhores? Mas o problema é que as nossas escolhas são recheadas de um lugar escuro onde nós não enxergamos nada. E por último, a luz, ela é a verdade, né, gente? Porque a luz, ela revela o ambiente. Lembra que ficou tudo escuro? Claro, né? Não tão, mas assim, é um simbólico, né? Mas quando a gente acende a luz, ela revela a cor, a altura do móvel, ela revela a distância, é o que é. Ela iluminou, não tem como mentir, porque a luz, ela é a verdade. E sabe o que falta em muitos de nós? A verdade, a luz. Porque nós criamos um personagem de nós mesmos, por causa da nossa necessidade de aprovação. Lembra que eu falei que existem bênçãos no secreto com o Senhor? Tem muita gente que não vai para o secreto porque o personagem que ele cria não cabe nesse quarto secreto com o Senhor. Porque a porta é estreita, só cabe a sua versão original, não cabe a versão que eu e você criamos de nós mesmos. A porta é estreita ao passo de caber apenas o que Deus criou de forma original. E às vezes eu estou criando um personagem cheio de coisas em volta de mim para esconder a verdade do meu pecado, do meu mau caráter. Fazendo uma carinha de crente, uma carinha de comportado, uma carinha de maridinho, ok, mas cheio de pecado, cheio de problemas, escondendo um monte de coisa. Enquanto eu não desfrutar da iluminação da verdade, eu não vou viver uma vida plena em Deus. E como que eu vou desfrutar da iluminação da verdade? Só tem um jeito. Só tem um jeito. O botão que liga a luz aqui, ó. O nome dele é arrependimento. Se eu não me arrependo, essa luz nunca vai ligar. Porque quando eu me arrependo, eu percebo que a escuridão na qual eu estou não é para mim. E eu percebo que eu preciso mudar. O arrependimento vai causar em mim um movimento chamado conversão. Conversão não é uma palavra gospel. Não é uma palavra eclesiástica. Conversão, se você estudar lá no Detran, fazer a sua carteira de motorista, tu vai encontrar uma placa chamada conversão à direita, conversão à esquerda. Conversão é mudança de direção. Então, quando eu e você nos arrependemos, é gerado em nós um sentimento de conversão. O que é conversão? As minhas escolhas me levavam para essa direção. Agora eu estou arrependido, cara. Isso aqui não serve para mim. Esse vício não serve para mim. Esse relacionamento não serve para mim. Não faz mais sentido na minha vida. Então as minhas escolhas começam a mudar de direção. Tá aqui a verdade. Aí você começa a enxergar as coisas que você precisa mudar. Você começa a parar de ter aquele casamento de mentira que você tem, que só é uma aparência. Mas quando deita na cama é aquela, parece uma tábua de gelo fria, que não tem mais o aquecimento da paixão verdadeira.
porque não há perdão, não há arrependimento. Coisas que fizeram no passado ou fazem no dia a dia, que não tem coragem de se arrepender de uma grosseria, de uma coisa que você deixou de fazer, ou de algo que você precisava resolver e você fica empurrando com a barriga, porque você não se arrependeu bastante para mudar. E você vai empurrando a sua família, o seu casamento, os seus relacionamentos com essa falta de verdade. Que a gente acha engraçado fazer as coisas erradas. Eu falei aqui que eu comi um monte de coisa doce, todo mundo riu, é incrível. Mas vamos fazer um exame no meu sangue, se dá para rir. É para chorar. Era para a gente chorar. Era para eu comer e depois chorar, lamentar. Mas a gente acha legal o engano. A gente acha legal a mentira. Porque a gente prefere receber uma mentira. A mentira é igual ao meu cabelo. De frente eu tenho 25 anos, de trás eu tenho 55. Verdade é assim, gente. E a mentira é essa. Eu só vou andar de frente para vocês, para ninguém me ver. Não adianta. Existe uma verdade sobre nós que precisa ser exposta. Ah, mas eu sou o cara fortão, o incrível, que não erra, que não falha. O que a palavra diz? É na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Sabe, quando eu e você somos humildes o bastante para se arrepender e para abrir a verdade do coração e falar assim: olha, eu errei. Eu estou errando com você, meu amor. Eu fiz isso, eu faço isso. Poxa, ontem eu fui grosseiro contigo. Me desculpa. Quem sabe é o momento de você abrir teu coração e falar por que tu tem sido tão estressado. Por que tu está brigando tanto. Ontem eu conversei com o Estevão. Falei, poxa, Estevão, eu estou meio brabo aí ultimamente. Tu me perdoa, cara, mas eu não vou deixar de ser chato, não. Eu posso deixar de ser brabo, mas chato eu não vou deixar de ser. Porque a gente tem que abrir o coração. Quem sabe algum probleminha que está acontecendo no casamento há anos nunca resolveu, sabe por quê? Nunca tiveram coragem de sentar e abrir o coração e falar a verdade. Verdade, gente. Onde a luz chega, revela o ambiente e mostra a verdade sobre as coisas. A luz é a palavra, gente. E a luz vai revelar a verdade. Quer ter verdade na sua vida? Coloque a palavra iluminando. Como assim? Obedeça o que ela diz para obedecer. Faz o que tem que ser feito. O que a palavra diz? Quando a gente se arrepende, confessa nossos pecados, nós somos dignos de misericórdia. O que a tua mãe fazia contigo quando tu era criança? Ela sabia o que tu tinha feito de errado. A mãe sempre sabe, né? Mas ela falava assim para nós, ó: se tu falar o que tu fez, tu não vai apanhar. Lembra que ela falava assim? Ela já sabia. Ela já sabia. Não é novidade. Mas ela queria ouvir. É tipo Deus para nós. Ela quer ver da nossa boca se é a verdade ou a mentira. E a gente falava: ó, mãe, eu fiz tal coisa, eu quebrei o vaso, quebrei a janela do vizinho, fiz isso. Aí, quando a gente fala a verdade, o que acontecia com a mãe da gente? Entrava uma unção de amor e misericórdia, ela acabava não batendo. Tem umas mães perversas que batiam mesmo assim, né? Que Deus já de conversar com ela lá no céu. Vai ter uma reunião com essas mães perversas aí que falam que não vai bater e bate. Mas normalmente, se a mãe tem um verdadeiro amor, ela vai se encher de misericórdia. Ela vai olhar para o filho assim: tá bom, meu filho, não faz mais isso. Você não merece, né? Você merecia uma varinha, né? Mas está tudo bem, vamos seguir em frente. Na próxima tu não faz mais. Porque houve verdade. Então onde há verdade não há condenação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O que Paulo falou? Aqueles que não há condenação para aqueles que estão na verdade. Se você está na verdade, senta hoje com a tua esposa, bota as crianças para dormir, senta na mesa e joga a verdade. Fala o que está acontecendo, pede ajuda. Tem muito marido preso em pornografia, escondendo da esposa, e isso vai te levar para outros caminhos. Se você sentar, falar assim: meu amor, é o seguinte, eu estou fazendo um negócio que não é legal, mas quem sabe, né, você poderia me ajudar, né? Eu acho que tu tá meio ausente assim, quando a gente vai pra cama, tu já vai, dorme, não me deixa, não me dá uma atenção que eu queria. Eu tô me sentindo carente, e eu tô buscando prazer em outras coisas e não tá legal. Tu me ajuda? Duvido que a tua esposa não vai já comprar uma lingerie nova, uns perfumes. Duvido. Ela vai entender que tem uma necessidade a ser atendida, e a verdade foi exposta. E ali vai ser curado, você vai ser curado, cara.
E o que acontece? Onde não há verdade, vai ter pecado. Aonde não há arrependimento, há escuridão. Estão entendendo, gente? Amém? Aí eu pergunto para vocês, até quando? Até quando? Até quando a gente vai ter uma vida de mentira, se enganando toda a vida? Até quando? Não vale a pena, gente. A vida está passando, o tempo está passando. Ó. Eu falei para aquele ontem, né? Sexta-feira. Eu falei, amor, ontem era domingo e hoje é sexta-feira. O tempo está passando muito rápido, a gente não está vendo. Então hoje a gente decide viver uma vida decente dentro da verdade. Hoje a gente vai viver o que mais? Só tem um jeito de mudar isso: se arrependendo de fato. O arrependimento vai causar uma conversão na sua vida. E essa conversão vai causar uma regeneração em tudo que foi destruído e dissolvido por causa das nossas escolhas erradas no passado. Estão entendendo? Há uma promessa de regeneração na nossa vida hoje. Agora, o que cabe em nós é ter fé e coragem bastante para entrar nesse lugar. O que João falou? Se andarmos na luz, como Ele na luz está. Está vendo que tem um lugar? Tem um lugar para a gente estar. E tem uma condição: se eu andar na luz, na verdade, se eu me arrepender e deixar aparecer tudo que tem que ser arrumado na minha vida, porque é ali que Deus está. Não adianta eu estou na igreja todo domingo, mas estou vivendo uma vida de engano, uma mentira, um personagem. Não se engane. Se você não se arrepender, faz, ó, Deus, eu estou aqui, ó, essa é a minha verdade, estou arrependido, é isso aqui, mostra tudo que tem que ser limpo. Deus vai vir com uma unção na sua vida e vai purificar os seus caminhos. Porque se a gente anda na luz como Ele na luz está, Ele vai ser fiel na nossa vida e vai nos purificar de todos os pecados. Tu imagina você hoje sair daqui com todas as coisas que tem pesado na sua mente, de coisas que você carrega, de coisas que você tem mentido. A pessoa sai daqui e lê, meu Deus, acabou. Claro que acabou. Em Deus todas as coisas acabam. Deus acaba com tudo. A luz dissipa as trevas.